galera, eu sou o Mestre Gunga e esse é o nosso 14º episódio do podcast Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira. Primeiramente, agradecer aos nossos apoiadores, Eagle Baiuna, Box Dois Irmãos, Biofit e Academia Mega Músculo. Hoje, galera, é uma honra estar recebendo essa pessoa aqui. Sou fã dele, né? Como muitos capoeiristas têm certeza que são também. E é uma grande honra estar recebendo ele aqui. Hoje eu estou aqui com um grande mestre Tucano Preto. É uma honra, mestre, estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado pela presença. Maravilha. Pô, eu que agradeço. Boa, boa. Mestre, vamos lá, para a gente começar. Quem é mestre Tucano Preto? Rapaz, isso é uma história que eu vou ter que voltar um pouco no tempo, fazer a timeline, né, regressiva. Eu iniciei capoeira, aliás, meu primeiro contato com capoeira foi em 1978, dentro do convívio familiar, através do meu tio, já falecido, Simonal Ferreira, né? E assim, foi uma pessoa que toda vez que eu falo me emociona porque foi uma referência muito forte, não só para mim, como para meus primos, para meus irmãos, de capoeirista, de músico, de percussionista. A família abençoada ali, né? Que Família a gente abençoada. conhece. A gente conhece todo mundo Né? ali. E aí o primeiro contato vem através da referência dele, que a gente tinha muito, assim, cotidianamente, a parte cultural, que geralmente nos finais de semana todo mundo se reunia para bater papo, para festejar, para curtir, enfim. E aí acontecia aos sábados e domingos, quando ele podia, e feriados, ele dava uma aula de capoeira para todos nós. Que bacana, né? E é que a gente fala, isso daí é um incentivo dentro de casa, né? Que a grande maioria sempre tem o lance de, pô, capoeira eu não quero não. Você tinha isso dentro de casa, né? Dentro de casa. A gente até fala que a gente foi privilegiado, né? Fomos privilegiados, porque o carinho que ele entregava, esses ensinamentos, era absurdo. A gente, enquanto criança, a gente não conseguia perceber com o olhar que a gente tem hoje de adulto, mas a gente ficava encantado, porque era tudo muito simples, muito verdadeiro, e de maneira que tocava a gente de uma certa forma, de acreditar naquilo que ia dar certo, faz Sim. que vai dar certo. Então, tentava fazer uma U, caía, levantava, E o voltava. incentivo, né? Incentivo o todo E era tempo. com amor, né? Com amor. A grande Com diferença é isso, amor. feito com amor, né? Com amor e com a família reunida. Isso é muito bacana. É uma lembrança que eu tenho muito forte da minha família, né? Então era o samba de roda, era o candomblé, era o São João, às vezes fazia fogueira, então os mais velhos ficavam em volta da fogueira contando histórias e a gente via aprendendo. Isso é oralidade, que a gente fala tanto na capoeira. E ali a gente ia tomando consciência de quem nós éramos, né? Enquanto filho, enquanto sobrinho, enquanto irmãos, né? A referência de pai e de mãe, a importância, a educação e o quanto isso ia formar o nosso caráter, pelos valores e princípios que, né, o meu pai, minha mãe me deu, meu tio, enfim. Então, o meu início parte daí, do convívio familiar. Logo depois de alguns anos ele faleceu, né? Infelizmente, faleceu. E numa viagem que eu e minha mãe fizemos para a Bahia, para Salvador, a gente foi até a igreja do Bonfim e eu tinha um desejo de que ela me matriculasse numa academia de capoeira. Nossa, legal. E eu não falei para ela isso. Eu falava, mãe, eu quero amarrar as fitinhas do Bonfim porque diz que 3 nozinhos. E o pedido? E a gente faz um pedido e ele com o tempo se realiza. E eu quero ver se isso é verdade. Mas acima de tudo eu acredito. Ela, tudo bem. Fomos para Bahia, aí conheci meu avô, conheci minha tia, irmã da minha mãe, conheci meu primo, né? Fui conhecendo alguns familiares, e que é tudo ali da zona suburbana, né? Que é Largo do Tanque, Piripiri, Cotos, Plataforma, Paripe, Santo Tomé. E aí a gente foi tendo esse contato, né? De onde é que eu vinha realmente, né? Quem era meu avô, poxa, um negrão alto, quase 2 metros de altura, ficava assim impressionado. Também todo mundo é alto na família. Todo mundo alto. Aí eu falei, então é daqui que vem esse tamanho todo, né? E aí, rapaz, sei que a gente voltou para São Paulo, minha mãe falou, o que você quer fazer?
Jogar bola você não quer, que você acha que você não leva jeito. O que você quer fazer? Eu falei, mas eu queria fazer capoeira, eu queria seguir os ensinamentos do tio Boa, né, que era o Simonal. Uhum. Ela, então tá bom, vamos andar por aí. Aí foi mandando, e aí a gente encontrou a academia no bairro do Rio Pequeno, que é a zona oeste de São Paulo, a região ali do Butantã, Uhum. Pinheiros, uma academia chamada Associação de Capoeira Quaraçu da Bahia. E o professor tinha o nome de Pato, era apelidado como Pato, Ato. que depois eu fui conhecer o nome, era Valdenor Batista da Silva, professor Pato na época, isso nos anos 80. Aí me matriculou, Que legal. e aí comprou o uniforme, falou, você promete que vai se dedicar no que você faz? Eu falei, não, mas isso é o que eu quero pra minha vida, já novo, Já achou ali, né? é isso que eu quero pra Tenho minha vida. certeza. Eu também, quando era moleque, eu já tinha certeza. E aí, cara, eu ficava tão encantado com os ensinamentos do Mestre Pato, porque ele era daquele ensinamento de pegar na mão, sabe? Pegar na mão para Uhum. ensinar a gingar, se deslocar, fazer o Fazia movimento. com amor, né? Fazia com amor. E eu tinha uma habilidade muito grande já trazendo isso na veia Uhum. cultural e artística da família com os instrumentos. Então eu já tocava tabaco, já tocava pandeiro, né? Pô, já tinha musicalidade Já em tinha você. musicalidade aqui dentro, pulsando. E aí o mestre, com o olhar de mágico que eles têm, né? Uma visão, né? Falou, pô menino, você gosta disso? Eu falei, pô, eu adoro instrumento. Aí eu comecei a tocar, pegar os contatos com as músicas da capoeira, aí trazia as músicas que tinha em casa, de samba de roda, aquela coisa toda. Isso aqui cabe, como é que funciona? Nossa, isso aqui lembra, isso dialoga com o que eu aprendi em casa com Já meu pai tendo e com uma minha visão, mãe. né? Já Fui da. tendo uma visão, fui tendo uma visão e me dedicando. Então a minha fase, ela vem aí de 78, né, com meu tio, os anos 80 com o mestre Pato, onde eu me formei com 18 anos de idade, recebi o título de professor. Aliás, é o único certificado que eu tenho como professor de capoeira. Legal. Já são o quê? 33 anos, né? E depois eu fui fazer parte da escola do Mestre Camisa no Rio de Janeiro. Isso já foi nos anos 90, creio que a gente chegou por lá em 91, 91. 91, né, no CIEP do Maitá. Me matriculei, Ainda fui era o login aluno. antigo, né? Ainda era Ainda o era logo o logo antigo, antigo tudo do. antigo. Alguns tinha só a calça branca. O logo não era o mais importante, Não, né? sim, sim. O mais importante era a galera treinar capoeira. Mas estava nessa fase de transformação. E isso foi muito bacana também, porque ali eu conheci a capoeira com um outro processo. Então eu venho de dois segmentos, né? Muito próprios em estilo, em características, e passo a imigrar a um outro sistema que é uma capoeira carioca, né? Dentro do estado do Rio de Janeiro com elementos diferentes que eu achava A assim pegada de lá é diferente de muito capoeira, diferente, né? muito Eu falo diferente. isso daí pra todo mundo, tipo, a gente vai pra tudo quanto é lugar. Eu sempre falo, o Rio de Janeiro tem um toque diferente. Exatamente. E aquilo também me encantou, mexeu muito comigo. Falei, cara, quero aprender isso. Como é que eu faço? Pô, entrando na escola. Aí entrei fazer parte da escola do mestre. Em 93 oficializou, porque tinha um período de estágio que você permanecia para poder se graduar. E eu não tinha um trabalho sólido de capoeira. Eu era uma pessoa que ensinava capoeira para um, para outro, do mesmo jeito que eu aprendi, só transferindo com amor. Uhum. E aí dentro da escola eu passo a entender a capoeira como uma ferramenta de profissionalização mesmo. Profissão. De você ter mais cargas horárias, você trabalhar das 8 Fazer a o horário de fazer o trabalho. horário de trabalho, Porque né? muita gente às vezes fala isso da capoeira. Pô, a capoeira não dá, não dá. Mas a pessoa quer dar uma hora de aula só. Não, capoeira dá, e dá de todas as formas, né? Dá e dá de todas as formas. Depende da forma que você se entrega, Sim. o compromisso que você sela com ela, né? Que na verdade é com você mesmo. É se doar a capoeira, Se né? A doar. verdade é essa. Então eu cheguei na minha auto performance aí de aulas, eu dava aula em 15 lugares em São Paulo. Nossa. 15 lugares. E com o maior prazer, né? Com o maior prazer, com o maior gás, ainda treinava, cumpria as minhas obrigações enquanto aluno, viajava para participar de outros eventos, que a gente sabe se você não trafega no meio da capoeira, você não aprende, Sim. né? Você fica limitado em determinados assuntos, e eu não queria isso para mim. Então, em 93 oficializa, aí eu passo a ser o instrutor dentro da escola, cumpro todos os regulamentos, né? E 10 anos à frente, eu sou reconhecido como corda vermelha. Hum.
eu recebo a corda vermelha como formatura. E antes disso, 93, 94, 95, 97, desponta realmente esse elemento, esse artista que é o Tucano Tucano Preto, Preto. através da competição mundial, que foi a primeira competição de capoeira mundialmente falando. Nossa, e na verdade, a gente é capoeira, a gente sabe. Acho que é os jogos mais preparados de capoeirista, que tem mais capoeirista bom de capoeira participando, né? Sim, ali é um celeiro de bambas, né? A gente costuma dizer assim, né? Pessoas muito dedicadas, empenhadas e com um propósito. E quando a gente estava nesse convívio, nessa projeção de fazer uma competição, era justamente para mostrar para a sociedade um outro olhar que eles deveriam ter para com a capoeira, que não era só a luta. Porque a gente sabe que o final dos anos 80 e os anos 90, ele foi muito enfático. Sim, sim. Era muito contato. Né? Você ia na roda para se testar Para mesmo, se testar. para ver se o seu golpe era contundente, como é que você Treinava para saía. isso. Treinava para isso. Né? E a gente foi forjado para isso. Tá, para se autoafirmar dentro da capoeira. Né? Exatamente. E trazer, claro, mediante a uma orientação, trazer essa autoafirmação para a tua vida própria, de Sim. maneira inteligente. Como é que você confronta com a mesma sagacidade que você tem na roda de capoeira para dialogar com um professor, um diretor de uma escola para apresentar seu trabalho. Sim. Né? Então tem um trocadilho aí que é muito positivo E também, até que às vezes as nisso a pessoas não escola conhecem. lá era diferente, né? Muito, muito. Foi uma referência, é uma referência dentro do trabalho de capoeira para muitos capoeiristas no Brasil e no mundo. E assim, tem ajudado e tem transformado. E as pessoas que foram transformadas, que entenderam como é que é todo esse sistema, começaram a vislumbrar algo maior. E esse algo maior é o que a gente fala sempre do furar a bolha, né? Sim, sim. É você sair daquela caixinha para entender algo que está muito maior, Muito além. muito além. E aí você começa a romper com algumas coisas, principalmente com o seu próprio ego. Sim. O seu ego, a sua vaidade, né? O seu excesso de achismo, de eu sei. Porque o capoeirista, a maioria, ele tem um problema muito grande. Ele sabe que não sabe, mas quer dizer para todo Para mundo que todo mundo que sabe e sabe. ensinar aquilo que ele pensa Ele que não sabe e aprendeu. que ele não aprendeu. Não sentou ali para aprender e quer Exatamente. ensinar. E isso é um problema. Isso é um problema. Né? Então hoje, como professor e gestor de um grupo de capoeira, eu friso muito bem para os alunos. Qual que é o propósito deles dentro da minha sala de aula? Para que eu possa atender cada um de acordo com o que ele está buscando. Quando que ele busca. Porque o que eu fiz, o que você fez, o que nosso coletivo fez dos anos 90, Não se encaixa não hoje. se encaixa hoje para essa galera. Sim. Salvo um ou dois, né? E aí esses dois a gente E mesmo encaminha. assim a capoeira não permite que ele cresça. Exatamente. Porque o sistema mudou. Né? Então tudo está diferenciado. Então o meu início de capoeira ele passa por esse triângulo, né? Essas três pernas aí, que é o meu tio, o mestre Pato e o mestre Camisa, o qual tenho a maior honra, um orgulho, um respeito e admiração. Não tenho problema nenhum de falar de nenhum E eu deles. sempre falo, né? Do meu ponto de vista, eu acho que de muitos também. Depois de Bimbi e Pastinha vem Mestre Camisa. Sim, Não tenha dúvida disso, cara. Porque exato. o que esse cara contribuiu para a capoeira vai além. Exatamente. E assim, e vale ressaltar o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Sim, lógico. Né? Ele teve um irmão camisa roxa muito maduro, muito inteligente, muito sagaz, um homem potente de negócios, Sim. né? Que isso ajudou. Não, sim. As pessoas que estão em volta, que a maioria das vezes nem foram capoeiristas ou treinaram capoeira, mas mergulharam por outras áreas, Sim, ajudaram até muito. uma coisa que a gente estava até conversando, é que às vezes o próprio capoeira não deixa chegar perto essas pessoas que estão iniciando, porque não vai para a roda e joga. Então a gente tem que abrir portas, justamente para todos. Exato. Né? Ter um olhar mais clínico, olhar a capoeira num todo. Exatamente. Né? Porque essas pessoas que fazem a diferença. É. Não é só o jogador. O jogador ele joga muito a capoeira, mas ele deixa a desejar com muita coisa, porque ele se dedica só ao jogo. Perfeito. Perfeito. Né? E para completar, tem que ter o pessoal que não está jogando. Sim, é a via de mão dupla, né? Bem isso. É a via de mão dupla. A gente precisa ter pessoas que através do seu olhar, possa
nos dá um norte de algumas coisas que a gente não está vendo, que porém busca pelo instinto. Sim. Né? Eu observo muito isso. Então você fazer uma anamnese do teu aluno quando ele chega na academia, por que ele chegou, o que ele está buscando, o que ele espera, se ele te conhece, isso te dá E uma até um margem. toque também para o pessoal que dá aula de capoeira, que às vezes as pessoas chegam na academia, muitos professores não dão atenção para quem está chegando. Eles estão lá só para assistir, deixa eles. A gente tem que saber receber essas pessoas, Sim. saber acolher as pessoas, porque eles estão indo para capoeira. E a primeira impressão é que fica, né? Exatamente. Eu tenho sempre feito sugestões para as pessoas que estão dando aula de capoeira, que é criar uma possibilidade de aproximar essas pessoas que estão ali assistindo. Então, de repente, cria o dia de pais e filhos. Interessante. O filho treina capoeira, mas o pai não treina. Ou o pai não está presente, mas a mãe está. Então, capoeira para as mães. Bacana. Né? Essas sugestões elas são muito boas porque você consegue realmente reafirmar ou afirmar ainda mais o trabalho que você está fazendo com os filhos, porque a pessoa está sentindo na pele. E engraçado, agora falando isso daí, eu tenho um aluno em Santo André que é muito engraçado. O filho dele treinava comigo e ele só acompanhava. Aí eu mudei para São Bernardo, ele fez o contrário. Ele começou a levar o filho, mas falou: vou treinar também, que eu já tô aqui, começou a treinar. Hoje ele está na capoeira, o filho não está mais. Olha aí. Bem isso daí. É, Tipo, porque começou a fazer parte. E os momentos que ele viveu com o filho dele na capoeira. sim, Isso é muito interessante. muito. Então acho que quanto mais você propor, melhor você vai justificar aquela frase que todos nós usamos, né? Capoeira para todos. Sim. Se é para todos, você precisa ter um método, você precisa ter uma pedagogia, você precisa ter algo, porque atrair você já atrai, porque a capoeira, o capoeirista ele é exótico. Sim. Ele toca, ele canta, ele pula, ele salta, ele é forte, às vezes tem um cabelo rasta, às vezes é careca, às vezes ele é cômico. Então ele atrai por natureza. É um artista. Mas, exatamente, agora, como reter, como manter esse aluno, esse cliente, por um mês, 6 meses, um ano, 10 anos, 20 anos, é aí que está a sacada. E para isso você tem que ter um conjunto de ações. Sim. Né, que dialogam com o propósito daquele aluno, para que ele entenda qual é a sua missão, quais são os seus valores, né, e quais são os princípios que você aplica à capoeira na tua vida e na vida dele. Legal. Tucano, agora a gente falando aqui, ó. Eu vou falar por mim. Eu tenho 3 mestres na minha vida de capoeira. Tipo, que é meu mestre, mestre pequeno. Tipo assim, foi meu exemplo e eu admirava ele pelo tamanho dele fazer o que ele fazia na roda de capoeira, né? Mestre Voê, que eu sempre admirei muito como capoeira, jogo de capoeira, sempre foi diferente jogando capoeira. E o mestre Hulk. Eram os 3 que, tipo assim, desde moleque, eu com meus 15 anos, eu falava assim, a minha referência são esses 3. Para você, cara, quem foi sua referência na capoeira? Rapaz, depois dessa minha formação, com esses meus mentores aí, tiveram vários, principalmente dos anos 90, e, sim, e de diversos segmentos, né, porque eu sempre fui muito curioso, minha segunda. Sim, você sempre rodou. Eu sempre gostei de rodar, porque hoje eu entendo que eu fazia tudo aquilo para entender e falar com maior clareza que a riqueza da capoeira está na diversidade. Sim. Ela é rica por isso. O jeito que você ginga, que é diferente do dele, que é diferente do dela. E Cada aí, um tem sua identidade, né, dentro do exatamente. jogo. E para eu também me compreender. Porque às vezes a gente faz, na maioria das vezes, os movimentos, os golpes por osmose. Você copia. Sim. Copia e cola, ou cola e copia. Só que quem sou eu nesse processo? Quem é esse corpo que está gingando aqui? E através dessas referências eu fui entendendo que esse corpo que está aqui hoje é um corpo que já traz vários corpos. Ele tem um corpo da minha mãe, tem da minha avó, tem da minha bisavó, que são minhas matriarcas. Aí surge eu. Sim. E tem os corpos que eu modelei na gestualidade, dentro da capoeira. Você, né? Mestre Voê, Mestre Nagô, Mestre Capixaba e tantos outros. Sim. De um segmento que é a nossa base orientadora. Saindo disso, eu vou para uma outra base, Capoeira Angola. E começo a ver quem são os expoentes.
Aí eu vou conhecer João Grande, vou conhecer João Pequeno, vou conhecer Boca Rica. E você, eu falo isso daí que é muito engraçado, era você e o King. Vocês dois na roda sempre foi diferente. A essência da capoeira, que a gente Sim. fala, era místico vendo vocês dois na capoeira. Né? Bem diferente. Tipo assim, todo mundo via os caras jogando, papá, mas na hora que entrava tu e o King pra jogar, era uma coisa diferente. Sim, era muito diferente. E assim, só para concluir sobre as referências, eu tive várias referências para vários momentos da capoeira. Por exemplo, de Mola. O mestre de Mola era um cara totalmente que gostava da luta. Uhum. Pô, influenciava. Pô, preciso aprender a dar Eu um tenho. pontapé. Né? Preciso aprender a estar numa queda melhor, assim. Pô, qual que é a referência? Era ele. Qual a referência de plasticidade de jogo? O Esquilo. O cara com 50 quilos fazia o que Jogava fazia, muita capoeira. jogava muita capoeira. Uma perda assim lastimável, né? Pelo potencial que tinha, o talento. E aí eu fui me lapidando dentro disso. Até que eu encontro o King, né? E a gente sela essa parceria, porque foi identificação capoeirística. Não, sim. Histórias de vida muito parecida, né? Dois negrão. Eu me influencio quando eu vejo ele de Rastafari, eu falo, caraca, eu quero botar um cabelo assim também. Foi uma pessoa que me influenciou muito. E como eu não tinha o estilo, Uhum. né, dessa base carioca de jogar capoeira, qual foi o cara que eu modelei? O que se aproximava mais de mim. Ou que eu me aproximava mais dele. Eu falei, meu, é esse aqui que eu quero. Então tudo que a gente fazia na roda coincidia muito. Não, era muito engraçado. Porque eu tentava reproduzir o tempo todo aquele AU de costa que ele fazia, a bananeira e parava aqui e tal, e balançava. E aí eu fui entendendo como é que era o Mestre King. Né? Hoje o Mestre King, o pensamento, a visão, de onde ele vinha, as características dele, aquela coisa da rua. Capoeira, aquela né? capoeira, que são coisas que não se ensina dentro de uma academia. Sim. Ele é diferente. É diferente. Né? Todo mundo tem sua luz. Você Sim. tem sua luz, eu tenho a minha, tenho... E acho que a busca maior e a sacada que o Tucano tem, né, nesse processo é que ele entende que para iluminar não precisa apagar a luz de ninguém. Com certeza. Ele precisa só multiplicar essa luz, porque vai iluminar muito mais. Principalmente quem está na sombra. E todos nós temos sombras. Sim. Emocionais, sociais, psicológicas, de família, aquela coisa toda. E a capoeira começa a te dar um direcionamento de quem você é e como você tem que se posicionar ou reposicionar. Sim. Porque tudo começa em nós. Então eu fui identificando tudo isso, minha segunda. E aí essas referências foram ficando potentes, algumas muito mais marcantes, né? E aí eu me entendo enquanto capoeirista no sentido de, cara, esse aqui sou eu. Essa é a minha identidade. Sim. Que não é a identidade do Ctrl-V, Ctrl-C, copiou, colou. É a identidade que eu descubro em mim pelos meus valores. Quando eu vou lá no começo. Né? Quando eu vou lá no começo. Saber de onde vem, né? Saber de onde vem. Aí você sabe onde você vai. E aí eu vou encontrando o meu propósito. E no caminho a gente encontra sempre pessoas com o mesmo caminho, né? Exatamente. Frequência, né? Vibração atrai vibração, seja ela positiva ou seja ela negativa. Se a gente estiver dentro dessa sala como nós estamos, com 10 pessoas negativas, é inevitável a gente não ser contaminado. Sim, verdade. Agora, se tiver com 10 pessoas positivas, porra, muda, né? Muda tudo. Muda o ambiente, verdade. Então a gente precisa buscar o quê? A frequência. Por que a gente está fazendo esse podcast hoje? Frequência. Sim. Frequência. Por quê? Primeiro que eu sou um fã seu, né? Não tenho vergonha de dizer isso. E a gente precisa declarar isso na capoeira. Sim, sim. Porque nós temos os nossos heróis, nós temos os nossos simpatizantes, nós temos as pessoas que em algum momento a gente tem um gatilho que nos remete a tomar uma ação porque, poxa, estou modelando aquela pessoa, ela agiria dessa forma. Sim, e você sabe que isso é recíproco também, que eu sempre, Sim. é que não falo, quantas e quantas vezes é que não falo, eu sempre usei você como referência, eu falo assim, Obrigado. Quer jogar capoeira? Tucano Preto, porque tu como capoeira, tanto que a gente mesmo nunca trocou. Nunca. Porque sempre quando eu trombava contigo era capoeira, Exatamente. eu vou jogar capoeira. Tipo, isso daí me exigia a jogar capoeira, porque até o lance, assim, esse cara é um dos maiores jogadores de capoeira da minha época. Sim.
Tipo assim, então eu tenho que jogar com ele, eu tenho que jogar capoeira. Eu não vou trocar porrada com ele. Eu quero trocar jogo de capoeira. Exatamente. Isso força você a melhorar. Exato. Dialogar de maneira mais inteligente, né? É Porque isso. você bater, dar uma pancada, sair na queda, é normal. Sim, sim. Mas só que não é só isso, né? Quando você gosta disso, é bacana. E quando você encontra alguém que não gosta? Sim. Por exemplo, eu nunca gostei. Então, às vezes as pessoas Sim. falavam, pô, o cara não sai na pancada, pô, o cara não se posiciona, não sei o quê. Porque eu via muito mais além do que isso. Sim. Porque se eu fosse bater, dar um chute em um, eu era mais um chutando. Então, e é que nem eu Isso falo. não quer dizer que eu não chutei. O que eu sempre te admirei é isso daí, porque a gente não viu momento algum coisa de covardia. O que acontece muito. Os caras falam, pô, aquele cara ali. Não, tu jogava capoeira com qualquer um. Tipo, independente de tamanho, não via covardia. Então é que eu falo, poxa, comecei a admiração por você por isso. Perfeito. Entendeu? Porque você jogava capoeira, buscava capoeira. Eu falava, puta, olha a visão desse cara de capoeira. E não foi fácil. Sim. Porque é aquilo que eu tô te falando, você está num ambiente que você é influenciado. Sim. Né? Então eu agradeço ao que? Também a saída da bolha. Sim. É não seguir a manada. Porque a maioria dessas pessoas que eram lutadores ou que se achavam lutadores de capoeira, onde é que estão a maioria dessas pessoas? É bem isso. Eles desapareceram. Porque o mundo muda, a geração muda, o pensamento muda. E se a frequência pessoal, individual não mudar, você não consegue acompanhar. Não acompanha. Verdade. Não acompanha. E o que as pessoas gostam de ver é jogo de capoeira. É a capoeira, ninguém quer ver capoeira. O cara quer ver uma banda bem dada, uma rasteira, uma queda, uma cabeçada. Legal. Capoeira, sem perder as estribeiras, sem perder o valor, o respeito pelo outro. Porque o jogo só acontece porque tem eu e você na roda. Sim. Se você me destrói ou eu te destruo, acabou. Acabou. E ninguém ganha nada com isso. Perde, a capoeira perde. E a capoeira... E perde porque fica mal vista ainda. Exatamente. Perde ao olhar daquele que está vendo pela primeira vez. Nossa, falaram que a capoeira era tão boa, agora estou vendo dois Tipo, caras. não, e tendo a troca dentro do jogo Sim. é bonito de ver. Muito. É bonito de ver aquela troca dentro do jogo. Então eu fui me afinando aí, nesse sentido, até mesmo porque eu falava, pô, eu não quero essa capoeira para mim. Eu não quero esse tipo de jogo para mim. Mas não tem como eu não aprender isso. Tem que aprender. Mas eu sempre falo isso aí. Você que dá aula, você não precisa, mas tem que aprender. Tem que aprender. Tá na chuva para se molhar. Exatamente. Tipo assim, vai ter que passar no processo, até porque você vai ser referência, porque vai aparecer pessoas que às vezes é aluno novo, mas o cara tem um instinto guerreiro. Exato. E se você não souber se defender, porque isso daí é uma autodefesa, você sabe fazer o lado luta. Sim. Né? Então faz essa diferença. Exato. Para poder orientar melhor, né? E aí, com isso, eu tinha que fazer o quê? Treinar muito mais. Sim. Então eu lembro que a minha carga horária de treinamentos chegava aí praticamente a 8, 10 horas por dia. E eu só tinha a vontade e o desejo de fazer dar certo. E o engraçado é que às vezes, tipo assim, a gente no meio da capoeira, que a gente fala, a gente era um outro lado. Uhum. Os caras falavam, esse cara não treina isso tudo não. Eu falava, treina, porque eu treino também. Eu tenho esse mesmo processo. Eu falo, eu tenho esse mesmo processo. Eu treino de manhã, eu treino de tarde, eu treino à noite. Exato. Tipo assim, não vou falar que... Eu vou falar, não sei se ele treina direto, mas... Tipo assim, que eu separo meu treino Sim. praticamente esse mesmo tempo, mas é separado, mas tem que treinar. Tem que treinar. Né? Então eu fiquei assim, eu fui me apaixonando pelo treino. Fui me apaixonando. Fui conhecendo outras pessoas de outras linhas, não só de capoeira, e com pensamento diferente, mas que trabalhava com o corpo, que buscava aquela essência que hoje eu sei que é a parte espiritual, que não tem nada a ver com religião. Sim. Mas é o equilíbrio. O ser humano. O ser humano. Ser um a ser humano plenitude, melhor. Ser melhor. Né? Porque o tempo ele chega para todo mundo. Sim. E tudo passa. O ferro passa, a uva passa, a meia de compasso passa, né? O seu tempo passa. E depois que passar tudo isso e que você concluir todas as etapas da capoeira, o que mais te motiva? Era algo que me incomodava. Então essa linha espiritual, que eu acredito que é o que eu estou buscando hoje, muito mais filosófico, não que eu deixei de treinar, jamais, sim. Não tem como. Não, tu acorda cedo, né? que eu acompanho, Todo tá dia, cedo, mais cedo eu falo, nossa, mas, ele já tá treinando cedo. Como que eu posso influenciar positivamente
a vida das pessoas através do que eu faço, dos resultados que eu obtive com capoeira. Como é que eu abordo? Que só eu dizer, ó, vem treinar que é bom, não funciona. Tem que fazer. Tem que Exemplo. fazer. Tem que ser o exemplo. E como o exemplo arrasta, seguir nessa caminhada é parte do meu propósito filosófico. Sim. Né? E aí quando você atinge isso, que é o que eu estou buscando, eu já sinto isso, nada mais te incomoda. O que A, B, C, D pensa ou fala, Não importa. não diz respeito a mim. Diz mais Respeita respeito a ele do que a mim. Sim. Né? E as pessoas precisam se entender em relação a isso para furar a bolha. Sim. Que é como dizia, né? Uma mente que se abre, ela jamais volta ao seu tamanho original. Sim, e a com capoeira ela certeza. está provando isso todos os dias pra gente. É que o nosso olhar é lento para perceber. Sim, isso que eu estou falando, que às vezes olha muito para um jogo de capoeira. Exato. E a capoeira ela vai muito além. Muito além. É isso que eu te falo, depois que a gente começou esse projeto do podcast, é que não falei, poxa, eu chego na roda hoje em dia, cara, é impressionante. Eu sinto a diferença, que é que não fala, a vida inteira eu fui para uma roda, voltar e falar quem tá na roda, quem tá jogando mais, quem tá... Hoje em dia não, eu olho a capoeira num todo, cara. Sim. Tipo, poxa, olha a alegria da galera que tá ali, o que eu posso contribuir com essa criança aqui que tá ali. Tipo assim, um simples, poxa, vem aqui, vamos fazer um joguinho. A gente dá atenção Perfeito. para uma criança. Exatamente. Né? Que às vezes, tipo assim, o pessoal chega tão vidrado na roda para saber quem tá. Poxa, o futuro da capoeira tá ali do nosso lado e a gente não consegue olhar isso. Perfeito. E poder contribuir com isso. Essa é a diferença. Exato. É o para onde você está olhando, né? É isso. Para onde você está olhando. Então, quando você me pergunta, né, quem é o Tucano Preto, hoje eu tenho a clareza de dizer para você e para todo mundo que o Tucano Preto é um personagem criado dentro da capoeira com um viés artístico multifacetado. É um personagem que toca, que canta, que joga, que luta, que dança, que compete, é atleta, é influenciador positivamente de pessoas, né? É compositor, é artesão. É completo. É completo, vamos dizer que é completo. Sim, sim. É um artista completo. Mas o Tucano Preto ele só existe porque antes dele tem um ser humano na frente. Sim. Que é o Ricardo. Que sou eu que estou falando agora. O Ricardo contando a história do Tucano Preto, um personagem. Sim. Que é algo que o capoeirista precisa aprender a entender, que o seu codinome, o seu apelido, ele se tornará ou poderá se tornar mais em evidência do que o teu Teu nome, nome. porém ele não é você. E a gente esquece disso. Na maioria Não, a gente esquece. Porque é que não fala, pô, as pessoas falam, pô, Luciano, é comigo? Eu Esquece. não lembro. Exatamente. E aí as pessoas passam a ter uma relação contigo, claro, de admiração, de reciprocidade, que eu condeno, que é do endeusamento. Sim. Eu não posso e nem quero endeusar nenhum homem. Um homem que tem as mesmas necessidades básicas do que são as minhas. Sim. Mas eu admiro ele. Sim. Então, quando você deixa isso claro para as pessoas, quem é você e quem é esse personagem que também anda lado a lado com você, fica muito mais claro delas perceberem os seus valores e os seus princípios. Sim. De vida. Então, quem é o Ricardo? Pô, o Ricardo hoje é um pai de família, casado, consolidado, feliz, tem um filho de 4 anos. Que maravilha. Né? É um homem de sucesso. Sim. Sucesso porque tem saúde perfeita. Sim, é o principal, né? Saúde perfeita, família perfeita, um trabalho perfeito. Quando eu digo sobre essa perfeição, não é o ponto de chegada final, mas é porque é satisfatório você acordar de manhã, tá respirando, tudo funcionando, e ao lado das pessoas que você ama. Que você ama. E que essas pessoas te deram a chance de você continuar evoluindo. Sim. Porque que é coisa maior do que você gerar um filho? Você só consegue gerar um filho mediante ao amor que você tem com o seu cônjuge, Sim, né, que é a sua mulher.
Não tem como. Ainda que você tenha intempéries, que é de todo o relacionamento, poxa, você gerou uma vida. E essa vida depende exclusivamente de você. E você é a referência dela, E né? você é a referência, você é o exemplo. Então, que tipo de exemplo, que tipo de pai eu quero ser para o meu filho? Sim. E as pessoas perguntam, nossa, o seu filho, o nome do filho é Tainã. Nossa, o seu filho vai ser capoeira, o futuro tucaninho. Não sei. É uma coisa que eu não consigo afirmar. Sim. Claro que dentro do meu âmago, Opa, pô, que você legal, se ele quer. for É o que capoeirista, pô, você vai ser quer. bacana, eu vou dar todo o apoio. Mas se ele falar para mim, pai, não é isso que eu quero. Quero ser bailarino. O Então meu, seja o melhor. o meu amor e o meu apoio vai ser o mesmo. Vou falar para ele, ó, seja bom no que você faz. Tenha E depois se torne disciplina. melhor. Tenha disciplina, porque é possível. Sim. Porque vindo de onde eu vim, pelas condições que eu tinha, que já eram melhores do que foram as condições do meu pai, tinha tudo para virar mais uma estatística. Sim. Preto, pobre, periférico. Certo. Final de ditadura, né? No popular, No popular, um alvo. alvo certo. Aos 12 anos já trabalhava com carteira assinada, CLT, que precisava ter. Saía dos bailes, pô, primeira coisa, a polícia parava. Qual Vai. que era o alvo? Preto, pobre, periférico. Não que não acontecia com os outros, Sim, acontecia com sim. todo mundo. Não, mas geralmente Mas é geralmente encosta, é isso aí, negão. encosta, encosta, encosta. E você, às vezes, pô, se questionando, né? Pô, não tô fazendo nada, tô indo para casa e tal. Não, mas encosta, você é suspeito, Sim. né? E o meu Porque o filho, sistema já faz isso. exatamente. E o meu filho, em algum momento da vida dele, ele vai passar por isso. Porque ele é Sim, preto, sim, né? Mas o que é mais importante dentro de tudo isso, Messi Gunga? São os valores e os princípios que todo pai, toda mãe, enquanto família, deve transferir para os seus filhos. sim. Para que ele ou ela sejam responsáveis no seu livre-arbítrio. E seja um exemplo de pessoa, né? Exatamente. Ele sendo responsável no livre-arbítrio, isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque você não controla o livre-arbítrio de ninguém. Sim, Você tomou a decisão de fazer o podcast. Você tomou a decisão. sim. Ainda que A, B ou C disse, Não, não será? vai, não é o Eu momento, vou é bem fazer. isso. Não tem como eu interferir. Nem o universo, nem as leis universais interferem no livre-arbítrio. Sim, Então tudo começa em nós e termina em nós. Então a transformação está a partir disso. Então o Ricardo é o Ricardo pai. É o Ricardo que sai cedo para trabalhar e volta. É o Ricardo pai que leva o filho para a escola. É o Ricardo pai que almoça com o filho e com a mãe. É o Ricardo pai que tem uma vida social, sim. que não é só capoeira. Porque esse só capoeira eu já vivi na minha É isso que eu ia juventude. falar, E gente. vivi intensamente. Era coisa até, vamos falar até coisa de meio maluco mesmo, que a Absurdo. gente, eu vou te falar, lance de família, presenciar festa de família. Quantas festas eu não participei por estar agarrado na Eu capoeira? fiquei 15 anos da minha vida sem saber o que era um almoço de domingo em família. Eu sei. Eu sei o que é E eu isso. nunca culpei ninguém, porque foi uma escolha que eu fiz. Sim, Foi o sim. livre-arbítrio. Não, eu vou fazer porque eu via lá na Mas frente, chegou onde chegou. que é o que a gente está aqui hoje. Por isso, sim. Né? Então eu abdiquei de algumas coisas que também eram importantes, mas elas não iam trazer o resultado Dado que chegou. que chegou. E agora falando isso daí, sobre disciplina, sobre dedicação, a sua preparação para os campeonatos. Bom, vamos lá. Sobre competição, né? Eu sempre fui apaixonado por treinamento. Sempre gostei, sempre admirei a pessoa disciplinada. E me questionava como é que ela consegue fazer aquilo. E não era só aquilo, era mais aquilo. Porque a pessoa, além de jogar capoeira, ou fazer karatê, judô, boxe, muay thai, o que seja, a pessoa tinha uma outra atividade. E aí eu comecei a identificar no meu corpo alguns desequilíbrios. Então eu jogava capoeira bem e tal, mas às vezes quando eu tinha que descer demais, eu sentia dores no joelho.
Foi o primeiro alerta. E naquela época, os anos 90, os caras abriam na faca, né? É. E eu passei por alguns médicos, os caras falaram, tem que operar, que é menisco, era isso, é aquilo outro, tal. Eu não acreditava. Meu pai, muito sábio, ou muito sabido, falou, rapaz, pega a erva de Santa Maria, que a gente conhece como mastruz, Uhum. soca com leite, toma o sumo, porque ela tem uma ação anti-inflamatória para o corpo, e o que você macerou, coloca de bandagem no joelho, que vai tirar toda a inflamação. Seu joelho está inflamado, você não tem nada. Depois você vai no médico para ver se tem alguma coisa. E aí eu fui, cheguei lá, não tinha nada. Nossa. Imagina se eu tivesse atendido o desejo do médico de me operar. Talvez eu não estaria nem jogando capoeira hoje. Sim. Né? Porque as coisas... Tinha a tecnologia da época, que não é a de hoje. Sim, Hoje você diferente. recupera o cara em semanas. Naquela época não tinha celular também, não. Naquela época não tinha nada. E aí, o que acontece, minha segunda? Essa dor incomoda, começa a incomodar, e isso começa a gerar uma ação psicológica que acaba me travando para jogar capoeira em alguns momentos. E eu falo, tem alguma coisa errada, eu não sou assim, eu sou de chegar e jogar, o que está acontecendo? Né? Então, determinados treinamentos já não queria fazer porque eu tinha medo, achava que ia machucar. Ou seja, tinha duas vozezinhas, né? Uma dizia, vai buscar conhecimento, e a outra dizia, para, porque já deu para você. E eu novo. Não. E aí eu fui conhecendo pessoas. Eu fui adentrando algumas academias e fui vendo as pessoas fazerem na época que era o condicionamento físico, que hoje a gente chama de funcional. Sim, sim. Né? A versão atualizada é funcional. Eu falei, como é que faz isso? E ali a pessoa foi fazendo, alguns testes, falou, você tem encurtamento. O seu joelho dói, ou esse incômodo que você sente, é porque o seu quadríceps é encurtado. O seu posterior de coxa está encurtado. A sua panturrilha, o tendão de Aquiles é encurtado. Você precisa alongar. Eu não sabia nem que era alongamento. Eu tinha a visão de aquecer aquela coisa da capoeira e estou pronto para tá roda. explicado porque você fica alongando todo dia. Exatamente. E aí, rapaz, eu comecei a fazer aula. Aí eu fui fazer jazz. Olha. Fui fazer balé. Fui fazer o condicionamento físico. Conheci o mestre Álvaro Romano, da ginástica natural, quando ele estava despontando nos anos 90 com o método de ginástica natural. Né? E fui fazendo tudo que eu podia para ampliar esse repertório, para me conhecer enquanto corpo funcionava o meu corpo. E isso foi me dando o quê? Conceitos de se tornar um cara disciplinado. O que comer, o que beber, como treinar, como periodizar o treinamento, como fazer uma preparação. E tudo isso tinha as pessoas na capoeira, mas não tinham um espaço para apresentar. Eram poucas pessoas que falavam sobre isso na época. Sim. E essas poucas pessoas eu comecei a ter acesso. Então eu saí da bolha. Qual que é a bolha da capoeira? Para que você vai fazer isso aí? Nós somos capoeira. Ei, a gente sabe bem tudo. isso, a gente faz, não sei o quê. Tá bom, a gente faz aqui, mas eu vou experimentar. Pum, furei a bolha. Quando eu furo a bolha, cara, eu me deparo com um universo que eu falo, o que é isso? Você sente perdido, né? Que é muita informação. Perdido. É muita informação, você fala, eu não tinha nem imaginava que isso... Aí o que isso desenvolve em mim? A humildade de dizer, eu não sei e eu preciso aprender. Me ensina. Quero ser aluno. Inclusive tem uma das frases que eu utilizo muito nas minhas postagens. Ser aluno todos os dias. Sim. Ser aluno todos os dias. De tudo aquilo que pode potencializar o que você já tem de bom. Né? E aí eu começo a fazer esse tipo de treinamento. Aí eu começo a procurar um nutricionista. E as coisas começam a funcionar de maneira diferente. E quando eu vou para a competição, agora fazendo um comparativo de quem só queria jogar a capoeira, que era muito legal e também condicionava, porque o melhor treino para a competição é você treinar a capoeira enquanto competição, ou seja, você jogar no tempo real. Eu vejo que eu tenho um plus aí, né? um algo a mais. Pô, eu vou trazer isso para cá agora. Aí isso aqui fez isso. Cresceu e fez a diferença. Fez a diferença. Aí começou a fazer diferença. No gás, no gás, na energia, né? E eu ainda não tinha na época o conceito de respiração. Eu respirava mal pra caramba.
Aonde eu tinha que respirar para relaxar, eu respirava para ficar ativo. Aí não entendia porque não relaxava. Entendeu? Aonde eu tinha que acalmar, eu acelerava. Onde tinha que acelerar, eu perdi o rumo. E aí quando eu passo a ser orientado, tudo começa a se transformar em mim na parte de jogar capoeira. E aí eu percebo a riqueza da capoeira, como eu te falei, porque tá tudo na capoeira. Sim. E a gente não percebe pela lentidão do olhar, né? Então eu sempre falo pra galera, meu, tudo que a gente precisa tá na capoeira. Se quer ficar bom de queda, tá na capoeira. Quer ficar bom de movimentação de braço, tá nas entradas de queda da capoeira. Quer ficar bom de pernada, treina pontapé na capoeira. Eu sempre falo isso, Quer cara. jogar bem? Joga mais capoeira. Entendeu? É onde você coloca o teu foco. E aí, esse foco, né? Ele foi se ampliando de tal maneira que eu não consegui, aliás, eu não conseguia permitir que as pessoas me tirassem desse, Desse foco. desse foco. Podia vir contando um monte de história. Ah, legal, bacana, ouvia com o maior respeito, mas minha meta é essa aqui, minha meta é essa aqui. Tô focado. Tanto E fez a grande diferença, né? exatamente. Aí quando chega o resultado, claro que a gente espera, né? Pô, será quem é que vai ganhar e tal? Não, até porque é que eu falo, É. o nível era Era outro, outra coisa, era né? muito capoeira bom, E eu né? não queria aceitar. Eu, na minha humildade, eu não queria aceitar. Porque pra mim, quem ganhou aquela competição era o esquilo. Pô, o cara de 50 quilos, tal, tal, tal. Uhum. Só que aí eu vou entendendo os outros mecanismos. De olhares das pessoas, da sociedade. Realmente ele não tinha o perfil para que se gerasse um produto como Uhum. se gerou, que vendesse a parada, né? E aí desponta o Tucano Preto, desponta o King. Mas para mim, quem tinha ganhado a competição era ele. Sim. Por vários quesitos. Até porque você sempre olhou a capoeira jogada. Aí Exatamente. é seu ponto de É. vista de... E aí eu passo a fazer uma enquete com as pessoas. Pô, mas por que vocês acham que eu ganhei? Como é que é isso aí? Não, cara, pô, não escorria uma gota de suor. Meu, você terminava um jogo, você jogava 10 vezes, ia tocar pandeiro, ia tocar berimbau, ia cantar. Aí eu, caraca. Aí eu lembrava do quê? Estava mais completo. E quem que trouxe essa complexidade para mim? Ser aluno daquilo que eu não sabia. Sim. Né? Então hoje, o que acontece? Eu vejo vários capoeiristas excelentes em potencial. Excelente, cara talentoso pra caramba. Porém, com o excesso do eu sei. Eu Uhum. sou, eu não preciso. Porque ele conseguiu um copo com água, porque ele conseguiu um patrocínio. Isso é muito bacana. Pô, falar em Só que patrocínio, ele tu foi pode. patrocinado pela Bad Vou Boy. chegar aí, vou chegar aí. E aí, o que acontece? Ele deixa de experimentar tudo aquilo que pode alavancar e sustentabilizar ele por um período enquanto atleta. Então ele bate na trave. Ele bate na trave, porque ele não tem um coach. Você pega todas as competições de capoeira que tem hoje, todas você vai observar que falta a orientação de um treinador. Sim. E por que isso não acontece? Por várias razões, que a gente pode até fazer um podcast para falar especificamente sobre isso aí. Não, legal. Entendeu? Já tá Várias combinado. razões, várias razões. Então eu tenho acompanhado e eu vou vendo o desperdício de material humano que a gente tem. Porque esses jovens que estão hoje competindo, que já não são tão jovens, Sim. já são pessoas E o aí com seus negócio passa 27, 30, rápido. estão no seu auge. É. E vai passar, vai chegar aos 35, vai chegar aos 40. E tudo muda. Agora, o segredo é como você mantém esse legado. E Que é, aproveita essas oportunidades. exatamente. Que é aí que eu acho que o Tucano Preto, o personagem, é um case de sucesso nesse quesito. Porque o cara, tô falando do personagem, o Uhum. cara ganha 2 vezes um campeonato mundial, vai pro terceiro, que dizem que ele ganhou, mas não deram, e para ele não faz diferença, porque a ideia dele era sempre se divertir e entregar o Uhum. melhor, e os resultados falam Por si só. por si só que, pô, meu cara tava bem, porque no primeiro campeonato ele tinha 81 quilos. No segundo ele está com 95 e melhor do que 2 anos anteriores. No terceiro ele está com 101 quilos e melhor do que nos últimos 4 anos de competição, sem contar os outros 2 de preparação. Então, quanto tempo ele se manteve em evidência competindo? No mínimo 8 anos. Sim.
E aí os resultados falam por si, a ponto de trazer, Isso que a gente ainda brinca, é uma lenda viva da capoeira. né? E aí o que acontece? Começam a vir os patrocínios. Quando chegam os patrocínios, mestre Gunga, aí, meu, Mudou tudo. aí mudou tudo. Porque aí eu tinha uma pessoa só para me alongar, só para trabalhar a flexibilidade, para trabalhar a respiração, o que comer, que era bom para o meu organismo. Aí você tem que fazer um exame de sangue para saber qual que é o seu tipo sanguíneo. Na verdade, um outro nível. Um outro nível. E aí eu vou entendendo o que é preparação para você atingir Para ser um atleta. um atleta em performance. Sim. Então, enquanto atleta, o Tucano Preto ele conseguiu o máximo de performance. Sim. Isso está registrado. Você abre no YouTube, em tudo quanto lugar, é inegável. Uma vez que você vê o resultado, não dá para você desver. Não, não é aquilo. Né? Só que aquilo é o Tucano Preto de 25, 30 anos atrás. Não é um Sim. Tucano Preto hoje, né, de 50 anos. Que ainda joga, que Mas toca, canta e teve segue o treinamento. entendimento. Mas tive a sacada. Teve entendimento. Pelo critério e a humildade do que? De ser aluno todos os dias. Eu nunca fui preocupado, enquanto capoeirista, claro que a gente almeja chegar onde os nossos ídolos chegaram, né? E até era inatingível pra gente. Pô, será que um dia eu vou ser corda marrom, corda vermelha? Que isso, cara. Porque era muito cara bom. Sim. Hoje, qualquer esquina tem um Eu, corda eu vermelha. lembro, poxa, era corda azul, na verdade. A nossa linha era, poxa, esses azuis aí, para chegar. Nossa. E assim, é diferente a comparação. E até injusto fazer a comparação com os dias atuais. Porque um azul não jogava com verde. Um verde não conseguia jogar com roxa. Sim. Um roxa não jogava com marrom. Um marrom muito menos com vermelha. Ao menos que ele já estivesse no ponto de se formar. Então você vê que o método de ensino, de evolução, cara, era fantástico. Tá. E os títulos que você teve? Bom, em competição, eu comecei em 89 pela Federação Paulista de Capoeira. Né? Foi uma transição, que até então os campeonatos eram com capacete, protetor de cotovelo, enfim, caneleira, aquela coisa toda. Eu já não estava mais nessa fase. Aí eu venho participando, inclusive eu tive na FIG agora, num grande evento de capoeira do mestre Catitu, né, que é meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. O cara é totalmente ético e O competente no que mestre, faz. É diferenciado. ele é. Né? Sempre Então, foi. sempre foi. Um case de sucesso. Eu falo isso para ele e ele dá risada. E que é o que a gente precisa aprender a fazer cada vez mais. Reconhecer o valor, Sim. né, dos nossos mestres, dos nossos orientadores que estão ali. Pessoas que têm a sua história. Ainda que não façam parte do E seu que são grupo. exemplos, E né? que são exemplos. Estão aí até hoje na luta. Sim. Né? Então é um cara que está aí praticamente quase já 50 anos aí botando o pé e a mão no chão. E é um capoeirão, né? É um capoeirão. E aí a gente estava nesse ambiente, que é o poliesportivo da Faculdade Integrada Guarulhos. E ali começou a minha primeira competição. Então na época tinha competição de capoeira regional, capoeira Angola, aquela coisa toda. E eu fui me destacando ali. Porque eu já bebia na fonte da capoeira Angola, então eu tinha um diferencial. Como é que cai, como é que se levanta, como é que sai, como é que entra. Então estava dentro do regulamento. Você sempre jogou capoeira, independente Sempre de estilo. Sempre joguei. E ali eu participei durante 4 anos de festival que tinha da Liga Guarulhense de Capoeira. E eu participei e ganhei, fui campeão ali. Né? Mas os maiores títulos vieram através do trabalho da Escola do Mestre Camisa, da Capoeira. Que teve uma importância muito grande que as pessoas não falam, é que aquela competição ela foi desenvolvida como jogos de capoeira para diminuir o olhar das pessoas enquanto estava tão potente e até, vamos dizer, agressivo a luta da capoeira. Sim. Porque a gente perdeu várias pessoas. Sim. Que se machucaram, outras vieram a óbito, entendeu? E falou, pô, precisa mudar isso. E era diferente E era mesmo, diferente. Né? Então, quando se cria os jogos de capoeira, se muda todo um conceito de, poxa, cara... Conscientizou muitas pessoas, né? Dá pra jogar capoeira assim. Nossa, dá pra Em jogar... jogo dentro. Dentro, seguro. Então o cara passa a treinar mais.
ele passa a se dedicar mais, entendeu? Porém, isso vai até um período. E tem algumas pessoas que ainda não saíram dessa bolha também. Sim, Porque esse modelo, ele, claro que cabe em alguns momentos hoje, mas ele precisa transcender, que é com essa galera mais nova, que já não é tão nova, sim. É o entendeu? momento É deles, o né? momento. O pessoal tem Então, que ter esse precisa entendimento, que ter esse agora o momento é entendimento. deles. Exatamente. Né? E eles são a referência. Eu até costumo brincar. Se ontem eu através das competições, fui exemplo e inspiração para muitos de vocês que eram meninos, hoje vocês são as minhas referências que me inspiram. Então, cuidado com o que vocês falam, com o que vocês fazem, com o que vocês postam na rede social, porque eu também estou vendo. Sim, E tudo que você faz influencia. com certeza. Então vocês têm consciência do quanto vocês estão influenciando a mudança naquele capoeirista mais novo, assim como eu influenciei vocês quando eram mais jovens, os caras congelam, Sim. entendeu? Então o nosso papel hoje Mas é a orientação, né? é isso aí, é orientar, trazer para perto. Né? Sim. Tem que ter orientação, tem que ter não vou dizer que é supervisão, mas Mas, tem que ter mas, é, orientação. mas, é, mas é a forma de se abordar isso. É que eu falo. Até porque a gente sabe que as pessoas mais novas, se você falar de certa forma, como era falado pra gente, eles já não vão aceitar. Mudou. Então a gente tem que trazer como reflexão e orientação Sim, mesmo. Não tem outra, exato, outra forma. exatamente. Né? Então, enquanto competição, são os títulos que me Tá. cabem, né? Bimundial, E e tu fechou. falou. E em 2001 eu participei do Open Games também, que foi realizado em Nova York pela mestra Edna, e fui campeão lá na ocasião, né? Então tem esse título aí. Legal. Mestre, uma mensagem que você pode deixar para essa nova geração. Seja tudo aquilo que você acredita que pode ser. Seja tudo aquilo que você acredita que pode ser, Pô, né? E não deixe de ser você, porque no meio do caminho você vai encontrar muitas pessoas que vão bater nas suas costas, vão te elogiar, e isso pode criar um certo deslumbre, né, na sua consciência, no seu comportamento e te desviar do seu processo. Então, cuidado com isso. Sonhe e trabalhe para realizar e compreenda que tudo tem resultado. E o que eu desejo é que o seu resultado possa ser o meu resultado e o resultado de muitas outras pessoas que têm vocês como referência. pô, que bacana. Mestre, é uma honra estar recebendo você aqui. Pô, é muito legal mesmo, até essa aproximação, Sim. né, de a gente estar junto aqui nesse bate-papo. E a capoeira só tem a ganhar. Não, eu que agradeço a oportunidade, tamo junto. Antes de a gente encerrar, eu queria pontuar, né, também ainda pela questão familiar. Hoje a gente tem, hoje que já são 12 anos, né? A gente ganhou um presente na nossa família através da minha irmã e o marido dela, que conseguiram, tiveram o privilégio, a bênção do universo de Deus, como queiram chamar, de gerar 2 filhos autistas, Hum, olha, que é o Júnior e a Isabela. E é impressionante o quanto eles têm trazido de conhecimento, principalmente para os pais sim. e para nós enquanto familiares. O quanto eles têm apresentado chaves para abrir o nosso Coração coração, o ali. nosso sentimento e ver o quanto nós estamos desconectados da própria natureza que nos gera. Sim. Porque o autista ele não tem vaidade, ele não tem orgulho, ele não tem essas babaquices que nós temos, enquanto ditos normais Sim. não tem. Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta. E como a minha irmã sempre diz, para onde você está olhando? E se fosse o teu filho? E se fosse com você? Qual seria o seu comprometimento? Porque muitos pais largam no meio do Procurar ter caminho. um entendimento a respeito também, Então né? aí você ser aluno volta novamente à tona. O que eu tenho que aprender com ele? Porque de repente não é ele que tem que aprender com a gente. É a gente que tem que aprender. Porque Sim. eles estão num nível de iluminação e padrão de consciência que é muito para além
do que a gente já teve um dia, porque a gente está desconectado. Sim. O ser humano, de maneira geral, ele está desconectado de si mesmo, do próximo e da natureza. Por isso esse monte de atrocidade acontecendo. E cada vez mais são geradas crianças especiais Sim. dentro dessas famílias. A tendência é aumentar, aumentar e aumentar e aumentar. Então o que a gente pode aprender, né? Eu tenho tomado cada cacetada, rapaz, que eu falo, caraca, mas é fruto da minha ignorância do não saber. Sim. E quando a gente passa a aceitar isso, a gente começa a pisar no freio, sabe? E se torna um ser humano melhor, né? Desacelerar e falar, caraca, realmente o caminho não é só por ali para onde eu estou indo, não. O caminho é de volta, né? Então, a minha irmã ela tem um projeto chamado Projeto Júnior e Atomin, que fazem referência ao nome das crianças. Ela, enquanto mãe de 2 crianças autistas, nunca desistiu. Chegou ao fundo do poço de inúmeras situações que você pode imaginar, principalmente por parte do preconceito, Sim. né? As dificuldades que vêm da onde você menos espera. Se superou em relação a isso, porque é doloroso. Foi estudar, é pedagoga, psicopedagoga, Que legal. psicomotricista, né? Então, quer dizer, é um orgulho. É uma mulher negra, tem que ressaltar isso, que recebeu juntamente comigo a oportunidade de ter um título de doutor honoris causa, Que bacana. pelo conhecimento, pelos saberes. Isso é fantástico. Eu acho que não poderia encerrar essa live sem falar isso, né? Essa live, esse podcast, sem dizer isso, da importância que a gente tem que ter com o trabalho com os autistas. Como fazer? Sim. Né? Como fazer? E a gente só consegue fazer se tiver um PhD junto, que é a mãe e o pai, para poder orientar. Porque pela nossa ignorância, o erro de errar, o erro de cometer uma falha, né, é tão grande que inibe, às vezes, a sua vontade de transferir aquilo que você já Sim. sabe. E que às vezes não vai De funcionar. aprender, né? E de De estar aprender. perto ali para Né? aprender. Então é preciso fazer isso. Né? Sim. E agradecer as parcerias que a gente tem hoje com as universidades. Eu rodo muito com as universidades aí no Brasil, Universidade Federal, através do grupo que a gente tem de trabalho, que é chamado Ancestralidade, né, que é o Corpo Poético e Ancestralidade, o Capoeira, Corpo Poético e Ancestralidade, que traz justamente isso, essa união, essa junção entre os saberes ancestrais, culturais, populares, folclóricos, dialogando com os saberes acadêmicos. E é impressionante, cara, o quanto isso tem impactado não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas. Trazendo essas informações é muito positivo, né? É isso aí. Tamo junto. Tucano, mais uma vez, obrigado. E fica aqui o nosso podcast, Vem Pra Roda, voltado para capoeira. Yeah!